Boa noite. Primeiramente, queria agradecer à banca, a professora Cláudia, a engenheira ambiental Maria Alice, o meu orientador Diego, pela oportunidade de estar apresentando o meu trabalho. O título do meu trabalho é Análise da Gestão do Licenciamento Ambiental no município de Campos dos Goytacazes. Pode passar. Bom, a natureza, né, ela vem há tempo sendo transformada devido a vários empreendimentos que vêm sendo instalados nas cidades, atividades, né, industriais, e com isso há necessidade de um olhar ambiental, né, uma consciência mais ambiental das pessoas. E o licenciamento ambiental, ele vem, né, nesse segmento de estar orientando as pessoas, né, no controle de diminuir os impactos ambientais que os empreendimentos vêm transformando nas cidades, e é direito de todos, né, um meio ambiente equilibrado. Com o tempo, né, a gente vem tendo várias conferências que vêm falando sobre os temas de licenciamento, temas que vêm podendo diminuir, né, os impactos ambientais, para dar uma garantia de um desenvolvimento econômico e sustentável ao mesmo tempo. Pode passar, Diego, por favor. O objetivo geral do meu trabalho é analisar a gestão do licenciamento municipal ambiental no município de Campos dos Goytacazes e descrever as etapas para a obtenção de uma licença ambiental municipal, com o intuito de auxiliar os requerentes na obtenção de suas respectivas licenças. Pode passar. Os objetivos específicos. Foi feito um levantamento, né, bibliográfico a respeito da temática licenciamento ambiental. Foi coletado dados sobre licenciamento ambiental na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental no ano de 2015 a 2018, foi um recorte atemporal. Foi elaborado e aplicado um questionário com perguntas fechadas sobre a obtenção de uma licença ambiental aos requerentes, e foi elaborado e aplicado um questionário sobre licenciamento ambiental aos membros do licenciamento ambiental do município de Campos. Foi criada uma cartilha também informativa, com passo a passo a respeito de como é feito o licenciamento no município. Pode ir. Bom, a cidade de Campos, né, ela vem acompanhando o desenvolvimento econômico do país. É uma cidade que atrai muitos empreendimentos devido a fazer vizinhança com uma cidade portífera, é uma cidade universitária, então atrai muitos investimentos assim, de empreendimentos consumidores. Então, há uma pressão ambiental para que esses empreendimentos que vêm sendo instalados tanto no redor da cidade e na cidade, para estarem regularizados. E o órgão, né, que controlava todo esse procedimento era o órgão estadual INEA, aqui no estado do Rio, e ele estava meio que sucateado muito, e havia necessidade de uma descentralização do licenciamento, para as licenças serem emitidas com um tempo, né, mais rápido, porque levava muitos anos para sair uma licença, e com essa descentralização começou a sair mais rápido, com meses. Então, há uma justificativa boa para essa temática. Bom, o meio ambiente, né? Ele é todo o conjunto de leis físicas, químicas e biológicas que rege a vida, e toda alteração desse conjunto é caracterizado como impacto ambiental. Há necessidade do desenvolvimento, mas também há necessidade que esse desenvolvimento seja sustentável. O licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, ele não é uma coisa nova, né? Ele vem desde a Lei Federal Ambiental de 6.938 de 81, a lei que rege a Política Nacional do Meio Ambiente, e o licenciamento ambiental, ele é uma das principais ferramentas, porque através da Política Nacional do Meio Ambiente, obriga empreendimentos poluidores a vir se licenciar. Porém, existem alguns estados, né, que antes mesmo da Política Nacional do Meio Ambiente, que já vinham licenciando, como é o caso do estado do Rio de Janeiro, desde a década de 70. Tem o CONAMA, né, também respaldando aí o licenciamento ambiental. Ele autoriza ao órgão municipal, desde a fase do empreendimento do licenciamento, antes mesmo da fase do empreendimento, né, do projeto, até a fase de operação dos empreendimentos, ele vinha estar regularizando através do licenciamento ambiental, apresentando vários documentos, né, para estar comprovando que esse empreendimento não vai vir causar tanto dano no meio ambiente.
Pode passar, por favor. A Lei Complementar Federal Ambiental, número 140 de 2011, garante que só é possível um meio ambiente equilibrado se o município, os estados, né, e o país tiver competência, né, para poder estar verificando os empreendimentos. Como é o licenciamento assim, em questão de existem algumas atividades que são exclusivas do IBAMA, são atividades que fazem limites com outros países, atividades em zonas exclusivas econômicas e atividades que pegam 2 ou mais estados, como está aí no quadro, apresentando no quadro. Quando a atividade pega 2 ou mais municípios, já é competência do estado, aqui no estado do Rio é o INEA, e quando a atividade é de baixo impacto local, já é competência do órgão municipal, na época do trabalho, Secretaria Municipal de Desenvolvimento, vinha licenciar. Pode passar, por favor, Diego. Os tipos de licenças ambientais. Eu peguei os 3 primeiros tipos de licença, que é a licença prévia, né? Ela autoriza o projeto, antes de vir da instalação. A licença de instalação, ela autoriza a instalação do empreendimento na área. A licença de operação, ela autoriza a operação do empreendimento. Os prazos mínimos, eles dependem do cronograma, e o máximo da prévia é 5, da instalação 6 e da operação 10. E o mesmo trâmite pode ser que a licença venha como prévia e de instalação, LIO, LOR, vai depender muito do enquadramento. Pode passar, Diego, por favor. Os estudos de impactos ambientais, eles são primordiais na elaboração de uma licença, né? É através daí que vai ser avaliado os impactos ambientais que o empreendimento vai vir a trazer para a cidade, né? No caso, existe o Plano de Controle Ambiental, o PRAD, o EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, o RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental, o WAVE. Peguei direcionamento agora para o EIA e o RIMA, porque o EIA ele é solicitado quando o impacto de degradação ambiental do empreendimento é grande, ele caminha sempre junto com o RIMA. A diferença é que o RIMA ele vem com uma linguagem mais clara, para que pessoas que não tenham tanto entendimento venham a entender, através de tabela, gráficos, fotos, e eles são primordiais nos licenciamentos. Os analistas, geralmente, eles pedem, né, esses estudos de impacto ambiental para vir a estar concedendo a licença ou não. Tem que ser feito por um profissional habilitado da área, porque tem que estar assinado também, tá bom? Pode ir, Diego, por favor. Pode passar, Diego. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim. 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 Isso aí, pode prosseguir. Desculpa, minha internet parou aqui. Pode passar, por favor. Aqui eu peguei um fluxograma, né, de uma representação esquemática de um EIA. Ele tem que estar contemplando todas as tecnologias do empreendimento, tem que avaliar os impactos gerados pelo empreendimento na fase de implantação e de operação da atividade, tem que estar definindo a área de impacto e tem que considerar os planos propostos na implantação da atividade. É um estudo bem completo, ajuda muito, né, o analista que está no processo da licença, a poder estar vindo a deferir ou indeferir a licença do empreendimento. Pode passar, por favor, Diego. O licenciamento ambiental no município de Campos dos Goytacazes. O licenciamento aqui no município, ele começou depois do decreto estadual 40.793 de 2007, que dava competência aos municípios fluminenses para vir fiscalizar e licenciar atividades de baixo impacto poluidor. Porém, o órgão, para estar vindo, né, a licenciar, ele tem que ter um conselho municipal competente, tem que ter um conselho municipal ativo e um fundo de meio ambiente também. Pois as licenças, né, elas geram um fundo através das taxas que são cobradas em enquadramento, e esse dinheiro ele tem que ser direcionado para estar diminuindo o impacto que essas atividades vêm sendo causadas no meio ambiente. Pode passar, por favor.
Bom, eu peguei um quadro, né, que vem mostrando as licenças emitidas pelo município de Campos. A licença prévia, como já dito anteriormente, ela é concedida na fase de planejamento. A licença de instalação, ela autoriza a instalação daquele empreendimento naquela área. Como apresenta aqui agora, um empreendimento ele pode já ser concedido a ele licença prévia e de instalação em uma única fase, que é a LPI. A licença de operação, ela é concedida na fase de operação, mas também existe a licença de instalação e operação, que é a LIO, de uma vez só ela autoriza a instalação e a operação. Existe a licença ambiental simplificada, né, que é a LAIS, a licença de operação e recuperação, que é a LOR, geralmente concedida a postos de gasolina, que, né, causam muitos impactos ao meio ambiente, e tem a licença ambiental de recuperação, que é a LAR. Pode passar, Diego, por favor. Aqui apresenta, né, um fluxograma das etapas para um licenciamento na Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Primeiramente, o requerente tem que dar abertura no processo, uma listagem de documentação obrigatória. Geralmente, nessa listagem são pedidos documentos como estudos de impactos ambientais, que tem que ser assinado por profissionais competentes. Depois do requerente, né, juntar os documentos necessários, vai até o órgão, né, e o analista tem até 180 dias para estar analisando a documentação levada, toda a documentação levada, está marcando a vistoria. Após essa vistoria, esse analista perceber que precisa de solicitar novos documentos, é emitida uma notificação, e com essa notificação, depois de cumprida, né, é deferida a licença ou não ao requerente. Aqui está o fluxograma, né, das etapas, tudo certinho. Pode passar, Diego, por favor. Bom, o município, né, de Campos, ele fica no norte do estado, né? Ele é um município, como já dito anteriormente, tem desenvolvimento acentuado, tem um PIB muito alto, é o maior município em extensão territorial do estado, então é de grande importância que o licenciamento ambiental do município seja realmente, né, ativo, e a fiscalização também. O órgão, na época, responsável é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental. Esse trabalho é um trabalho de pesquisa bibliográfica, ele busca embasamento em artigos publicados sobre licenciamento e leis também. É um trabalho de pesquisa exploratória, pois ele traz para perto, né, uma familiaridade, pois aplica questionários, né, busca dados no local, né, da pesquisa. É uma pesquisa quantitativa, porque trata também dos dados da pesquisa. Pode passar, por favor. Bom, foi feito um estudo de caso. Foi aplicado 10 perguntas aos requerentes do licenciamento, né, a respeito da aumentação da licença. Foi aplicado 8 perguntas aos membros da secretaria, dos analistas, sobre a gestão do licenciamento ambiental, e foi feito um levantamento de dados a respeito do quantitativo de licenças emitidas nesse recorte temporal. Pode passar, Diego. Foi elaborada também uma cartilha, né, informativa para auxiliar os requerentes no processo de aumentação da sua licença. Nessa cartilha, né, vem as dúvidas mais frequentes, o passo a passo como emitir uma licença, onde ele deve retirar a licença, todas as principais informações, para poder auxiliar esses requerentes nas dúvidas principais. Pode passar. Bom, foram aplicados 15 questionários aos requerentes no período de 7/12/2020 a 11/12/2020. É um período relativamente curto, e a quantidade também, se comparado à quantidade de requerentes que se apresentam ao órgão, porém, esse trabalho foi feito no período de pandemia, e o próprio órgão, nessa época, né, ele fechou o público, só ia realmente pessoas que tinham necessidade de cumprir notificações ou retirar licenças. Então, a maioria desses questionários foram aplicados somente nesses casos. Pode passar, Diego, por favor. A primeira pergunta, né, aplicada aos requerentes: você tem alguma formação na área ambiental? 87% disse que sim, só 13% disse que não. Isso pode ser levado em conta que a maioria eram consultores ambientais, eles estavam indo cumprir, né, a maioria dos requerentes que responderam ao questionário estavam indo cumprir as notificações ou apenas retirar a licença. Você sabe, a segunda pergunta, você sabe que tipo de licença seu empreendimento necessita?
67% respondeu que sim e 33% que não. Esse percentual leva-se em conta que, além de serem consultoras ambientais, existe o aplicativo do INEA, né, que quando o requerente já coloca os dados do seu empreendimento, ele já diz o local, né, se é o INEA ou se é, no caso, a Secretaria Municipal responsável pela sua licença, e diz o tipo de licença também que o seu empreendimento necessita. Passar, por favor. Foi na terceira pergunta. Quando você necessita do serviço de outras empresas, você verifica se ela é licenciada? 87% disse que sim, isso pode levar em conta, até porque na listagem de documentos exigidos pela Secretaria, né, para o cumprimento da licença, vem muitos documentos na frente, vêm solicitados por empresas licenciadas. Então, a empresa tem que apresentar ao órgão empresas que são licenciadas, senão o órgão não aceita. Foi perguntado também, você sabe o que é RIMA? 93% sabe, como dito anteriormente, a maior parte dos requerentes eram consultores, então tinham um bom... tinha uma familiaridade, né, pelo assunto, pelos estudos. Pode passar, Diego, por favor. Foi perguntado, você considera crime ambiental a ausência de licença ambiental? 80% considera crime ambiental, né, por conhecer da legislação. Foi perguntado, você já adquiriu informação sobre licenciamento ambiental através de algum meio de comunicação? 87% disse que sim e apenas 13% disse que não. Então, muito bom, né? Porque já está sendo assim bem... o licenciamento está sendo bem divulgado, não só... Pode passar, Diego, por favor. E quando dito que sim, foi perguntado qual o meio de comunicação. 54% disse que através da internet, 38% televisão e internet e apenas 8% jornal e internet. Pelo menos, né, o licenciamento tem sido bastante divulgado. Foi perguntado, você considera fácil o trâmite para obtenção de licença ambiental? 87% disse que não, só 13% disse que sim. Apesar de serem consultores, a maior parte, né, que respondeu o questionário, exigem muitos documentos que são interligados a outros órgãos, né, e faz com que o processo de licenciamento ambiental seja um pouco demorado, dificultado também. E por ser documentos que precisam de assinatura de responsáveis técnicos. Então, com certeza, se esse questionário fosse respondido pelos próprios donos das empresas, esse percentual seria até maior, com certeza, porque realmente foram consultores que responderam. Pode passar, Diego, por favor. Foi perguntado, você conhece o aplicativo de enquadramento ambiental de atividades? 87% disse que conhece, 13% disse que não conhece. Foi perguntado também qual é o prazo para solicitar a renovação da licença ambiental antes do seu vencimento. Qual é o prazo, né, correto? 60 dias, 120 dias e 180 dias. Prazo correto, 120 dias, e é uma informação muito importante, né, porque é uma das principais condicionantes da licença. Então, é ideal que as pessoas realmente saibam. Pode passar, por favor. Questionário aplicado aos analistas. Foram aplicados 8 questionários, né, porque são 8 membros, né, na época do trabalho, 8 membros do analista, no período de 7/12 a 11/12 de 2020, e eles estavam trabalhando em regime de escala também, né, devido à pandemia. Pode passar, por favor. Foi perguntado se os analistas têm alguma formação na área ambiental. Se devido ser um setor, né, que não tem ainda concurso para a área, né, são pessoas ali que são servidores, mas que têm algum curso, né, para poder estar atuando. Então, 75% disse que sim, tem alguma formação, algum curso de alguma pós, né, ou até graduação na área. Foi perguntado, você obteve algum curso de capacitação para atuar no licenciamento ambiental por parte do INEA ou da SMDA? 62% disse que sim, 38% disse que não. E essa diferença, né, pode se dar, como dito anteriormente, como é um cargo que ainda não tem concurso, com a troca de governo, né, troca alguns membros. Então, alguns membros pegaram cursos dados na época de 2015, outros já não pegaram esses mesmos cursos. Alguns cursos são dados no Rio, então não tem como todos os membros, né, irem ao Rio e ficar o setor vagar,
Então, tem essa diferença aí. Pode passar, por favor. Foi perguntado, o setor de licenciamento ambiental da SMDA tem banco de dados e centros pedidos? 87% disse saber que tem dados e 13% disse que não. A pessoa responsável, né, a técnica responsável pelo setor, além de garantir, né, o banco de dados físicos das licenças, né, quem quiser ter acesso, livre acesso, né, ao público, também garantiu o banco de dados digital. Na sua opinião, o sucesso do setor de licenciamento está diretamente ligado à eficiência de atuação do setor de fiscalização? 63% disse que não e 37% disse que sim. Esse fator leva-se em conta que muitos acreditam, não diretamente ligado à fiscalização, à eficiência do setor de licenciamento, mas sim a demanda que outros órgãos, né, solicitam esse licenciamento e a demanda até que bancos, né, solicitam que as empresas sejam licenciadas para poder estar emitindo empréstimos, né? Então, eles não acreditam que esteja diretamente ligado à fiscalização. Pode passar, por favor. Foi perguntado aos analistas, você considera eficiente o aplicativo de enquadramento criado pelo INEA? 63% disse que não e 37% disse que sim. Leva-se em conta que esse aplicativo, ele trava algumas vezes, né, segundo o analista, e também ser um aplicativo que só funciona para Android. Então, os analistas que não têm esse tipo de sistema no celular têm dificuldade para ter acesso, então eu não considero eles muito eficientes, preferem, né, um outro enquadramento feito por tabela no município. Foi perguntado, os estudos ambientais dos processos de licenciamento, na maioria das vezes, é realizado por profissionais devidamente habilitados? 87% disse que sim, né? Como já dito na listagem, são exigidos que sejam feitos estudos, né, ambientais por técnicos realmente habilitados para estarem podendo assinar. A ação conjunta dos órgãos municipais é eficiente na promoção da regularização ambiental dos empreendimentos? Quando um órgão, né, vem, 50% acredita que sim, essa é uma pergunta que, né, gerou, né, no caso, 50% disse que sim, 50% disse que não. Muitos órgãos, né, do município, eles exigem que a apresentação da licença, então, ficou, né, no meio termo essa pergunta. Na sua opinião, a gestão do licenciamento ambiental está sendo eficiente no processo de descentralização do licenciamento ambiental estadual no Rio de Janeiro? 75% dos analistas acreditam que sim, está sendo eficiente, até porque hoje as licenças elas são emitidas bem mais rápido, né? E só 25% acreditam que não. Pode passar, por favor. Aqui está uma tabela da quantidade de licença desde o ano de 2015 até o ano de 2019, que foram emitidas pela Secretaria. E a gente pode notar, né, que muitas licenças vieram aumentar, como autorização ambiental, outras nem existiam, né, no ano de 2015, se a gente for parar para analisar, devido que os membros, né, do licenciamento no começo, eles estavam se preparando ainda, né, era algo novo para poder estar vindo atuar, e com o tempo eles vieram, né, poder estar vindo a licenciar mais rápido. Também essa questão do tempo é muito relativa, porque a licença, ela depende também do requerente apresentar documentos com mais rapidez, para poder estar sendo emitido mais rápido. Então, mas a gente pode avaliar aqui na tabela que a maior parte das licenças, elas aumentaram com o passar do tempo, né? Pode passar, por favor. Bom, aqui está a cartilha criada, né, sobre licenciamento ambiental. O que é licenciamento ambiental? Quem precisa, né, quais são as atividades que precisam de licenciamento ambiental? Onde licencio minha atividade? Passo a passo do licenciamento. Essa cartilha, né, é uma cartilha informativa, ela vai ser, né, concedida para o órgão municipal, também para o órgão estadual, para vir estar ajudando, né, o requerente nesse processo, vir estar facilitando. É uma cartilha bem resumida, mas muito significativa, né? Pode passar. Conclusão. Sobre os questionários dos requerentes, eles realmente, né, têm um grau significativo de entendimento, por se tratar de a maior parte serem consultores, apesar de não considerar fácil o trâmite de habilitação de licença, como dito, né? Apesar deles terem familiaridade, saberem do que se trata,
tem toda uma demora devido à apresentação de documentos, precisar de outros órgãos para estar vindo emitir esses documentos. Então, não é um trâmite tão fácil, mas eles são requerentes, né, que realmente do que responderam o questionário não tem dúvidas, tantas dúvidas a respeito sobre o tema. Sobre os questionários analistas, eles realmente têm uma qualificação na área, mas eles não acreditam, né, que o setor de fiscalização eles realmente esteja correlacionado com o setor de licenciamento. Acho que o sucesso do licenciamento está ligado realmente ao setor e até outros, no caso. Realmente, a gente pôde comprovar, o aumento de atividade do número de licenças emitidas, como analisado desde o ano 2015, né, até 2019, todas as licenças elas aumentaram, umas nem existiam, no caso. Então, o banco de dados, ele realmente está sendo muito eficiente. Qualquer, né, requerente, ele tem acesso a esse banco de dados, tanto físico como digital. E a gente pode notar que a descentralização do estadual ela está sendo muito eficiente, pois antes uma licença que levava anos para ser emitida pelo órgão estadual, né, INEA, ela é emitida em meses pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Pode passar. Então, obrigada. É isso. Queria agradecer a oportunidade. Se tiver alguma dúvida. Eu acabei fechando a tela aqui, mas se vocês precisarem, a gente reabre, coloca em modo de apresentação novamente. Vou abrir a fala para vocês, né, para a membra externa, né, que é a Maria Alice, e depois eu peço a Cláudia para fazer as considerações. Alice, pode ficar à vontade, tá? Se você quiser que eu abra aqui a apresentação. Tá legal. Bom, boa noite, pessoal. Queria agradecer pelo convite aí de estar participando do trabalho, contribuindo com vocês. Achei o trabalho muito bem escrito, tá? Com clareza na escrita. A apresentação muito boa também, organizada, com pouco texto. Gostei do levantamento bibliográfico que foi feito na revisão da literatura, né? E das legislações que foram citadas, tá? Achei a estrutura do trabalho ok. Eu fiquei com algumas dúvidas em alguns pontos lá da escrita, isso falando especificamente do foco do trabalho, que é o licenciamento ambiental. Tem uma parte que você fala que as legislações ambientais elas são relativamente novas, né? E aí cita a Política Nacional do Meio Ambiente. Não sei, talvez seja no tópico 2.2 do teu trabalho. Talvez isso esteja ligado diretamente ao licenciamento ambiental, porque em termos de legislação ambiental, a gente tem em 1934 o Código das Águas, o antigo Código Florestal. Então, acho que pode ser importante essa contextualização. Outra coisa muito importante que, quando a gente fala em descentralização de licenciamento, você citou a Lei Complementar 140, de 2011, ela é a lei base, né, de descentralização. E é ali que está atribuída as competências de cada ente. Então, de repente, quando você fala ali nesse mesmo tópico do licenciamento, de repente seria interessante você falar um pouco mais sobre a Lei Complementar 140, porque é ela que é a lei-mãe que a gente tem vigente acerca deste assunto. E, entendeu? Vai tomando nota, tá, Flávio? Vai tomando nota. Sim, estou anotando aqui. Eu fiz umas marcações no PDF também, depois eu vou te passar. Sobre um quadro que está até na apresentação, se não quiser abrir, está tranquilo, é o quadro 1 do seu trabalho. Você fala ali, competência do ente federal, licenciamento em 2 ou mais estados,
do ente estadual, licenciamento em 2 ou mais municípios, e você cita um trabalho do SEBRAE, da Firjan, se eu não me engano, de 2007. Então, essa atribuição de cada ente federativo, ela está na CONAMA 237. Né? Então, eu acho que você quis, na verdade, referenciar essa CONAMA como a fonte desse quadro específico. Não sei, foi isso mesmo? Então, Aqui tá como Brasil 2007, né? Pode ter sido a CONAMA. Deixa eu dar uma conferida lá. sim. Eu até, no caso lá da primeiro tópico que você levantou, eu não sei se eu falei, no caso, né, que era relativamente nova a questão do licenciamento, mas não é mesmo. Então, eu acho que quis dizer que não é, e eu acabei falando no nervosismo que mas não é uma questão relativamente nova, com certeza não é. Então, acho que é importante deixar isso claro no texto, esse histórico. Até pode ser interessante, eu vi que você falou na apresentação sobre desenvolvimento sustentável. Isso é um tema muito importante quando a gente fala de meio ambiente, né? Das conferências das Nações Unidas, que começou lá em 97, né? E, de repente, seria interessante você dar uma contextualizada nisso, entendeu? No texto. Você falou bem na apresentação sobre desenvolvimento sustentável, mas faltou falar um pouquinho sobre isso no texto. Sobre a sua metodologia, você definiu as perguntas com base em algum artigo, algum estudo metodológico? Não, através da pesquisa de campo mesmo, convivendo no espaço, né? Eu atuei na Secretaria de Desenvolvimento, então, como estagiária, e devido a essa atuação, tive bastante acesso às principais dúvidas, né, dos requerentes, até mesmo aos analistas da época. Entendi. De repente pode ser interessante inserir, contextualizar o porquê daquelas perguntas, entendeu? Por que você perguntou sobre o aplicativo do INEA? Qual é a relevância real deste aplicativo? Por exemplo. Bom, e aí a minha dúvida aqui. Uma coisa que eu achei bem interessante e um pouquinho polêmica, como você mesmo falou na sua apresentação, é sobre a ação conjunta dos órgãos municipais. Vamos lá. Ali você quis dizer que um órgão externo, por exemplo, a Secretaria de Obras, ela faz uma fiscalização e, a partir disso, surge uma demanda de licenciamento? Sim, porque quando o requerente, por exemplo, ele quer iniciar uma obra, ela depende da Secretaria de Obras. Só que a Secretaria de Obras, ela requer a licença da Secretaria de Meio Ambiente. Então, tem uma ligação dos órgãos, né, externos. Certo. E isso é relevante, assim, em termos ambientais? Por exemplo, às vezes eu vou requerer a gente vai requerer uma certidão lá na prefeitura, uma licença. A Secretaria de Meio Ambiente vai pedir que tenha um protocolo, alguma coisa da Secretaria de Obras. Não é isso? Sim. Exatamente. E isso é realmente relevante em termos ambientais? Como que seria isso? Porque eu não consegui entender muito bem sobre isso. O foco da resolução ambiental neste sentido. Da resolução ambiental. Então, assim, no caso, é mais dos outros órgãos está vindo a contribuir com o licenciamento, que é uma forma do empreendimento, da atividade está sendo forçada a se enquadrar devido à legislação, aumentando a questão do licenciamento do município. Se muitos órgãos, né, passarem, assim, despercebidos, sem pedir a devida licença do meio ambiente, talvez muitos empreendimentos estarem sendo instalados aí, obras sendo feitas, sem se adequar realmente e diminuindo o empreendimento se adequando, está diminuindo o impacto gerado no meio ambiente, na cidade. Então, eu acredito que tem grande impacto, tem grande relevância, né, que esses outros órgãos, eles vêm, assim, a pedir o licenciamento do meio ambiente para estar gerando menos impacto em questão ambiental. Entendi. Então, a demanda é de fora para dentro, né? Isso, de fora para dentro. De fora para dentro.
Beleza. E uma coisa que eu senti falta foi discutir um pouquinho os resultados, trazer outros autores, outras referências de pesquisa. Por exemplo, você fala da fiscalização ambiental. A fiscalização ela é eficiente na gestão ambiental? O questionário que você aplicou, ele vai ter eficiência para a gestão da própria prefeitura ao enxergar alguns pontos? Achei que faltou discutir um pouquinho isso e comparar com outros estudos, tá? Nessa parte ali dos resultados de discussão, senti falta de trazer alguns outros estudos para dentro do seu trabalho. E falou-se muito de descentralização, né? Assim, isso é eficiente de fato? De repente, não sei se pode ser um gancho para um outro trabalho. Você descentralizou, botou na mão do município. E aí? É só papel? Não está funcionando? Como que está isso? Fica aí minha pergunta para você. Se está funcionando, tem funcionado, né? Até porque, como comparativo, dá para se ver que no começo desse né, foi um parâmetro interno, não da secretaria, comparando com o licenciamento do Estado, mas de como o licenciamento da secretaria cresceu, através dessa descentralização, como que é bem mais rápida a emissão das licenças no município atualmente. Até por questão de conviver, né? Talvez não tenha sido tão explícito, né, no texto, mas por conviver, sei né, do tempo de prazo que as licenças são emitidas, né, depois da descentralização e antes, quando era só do INEA, né? Então, mas a minha pergunta de eficiência é focada no seguinte sentido. Vamos supor, eu tenho um empreendimento X que é gerador de efluente industrial. Para que serve uma licença ambiental? Para ter instrumentos de controle ambiental ali dentro. Tanto que apresenta-se projetos, como você mesmo falou, estudos de impacto ambiental. Aí, apresentou-se todos os projetos, tudo bonitinho, toma aqui sua licença. Foi muito mais rápido do que num órgão estadual ou federal. Isso realmente está acontecendo? O que está ali no papel está funcionando na realidade? Essa descentralização é tão eficiente como foi citado? Ou você está falando de eficiência em termos de desburocratizar? Ou seja, você liberar papel, entendeu? De repente, o termo eficiência ele pode ficar um pouquinho mais claro o sentido dele, entendeu? Entendi. Acho que essas são as minhas considerações. E aí eu anotei algumas coisas aqui para você rever de escrita e alguns detalhes. E é isso. Mas parabéns pelo trabalho, muito bom. Obrigada mesmo. Muito importante o que você levantou. Você, né, a parte requerente também, conhece bem. Então, muito obrigada pela relevância aí. Talvez alguma parte não tenha sido tão explícita, né? Em dados que causam algumas dúvidas, mas eu vou estar vindo alterar, tá bom? Muito obrigado mesmo. Já trabalhar na área, né? As considerações são muito interessantes, né? São muito cirúrgicas, né? Como a gente costuma dizer. Aí ficam as sugestões, vocês avaliem o que é pertinente, tá? Eu depois passo tudo para você. Foram ótimas. Muito obrigado. Professora Cláudia. Sim, vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Sim. Tá. Eu estou percebendo a minha internet oscilando. Se estiver travando, vocês me avisem, tá? Por favor. Me ouviram bem agora? Tranquilo? Sim. Tá. Pessoal, boa noite. Boa noite, Flávia, professor Diego, Maria Alice, professor Osmani, que está aí presente. Agradecer a Flávia o convite, fiquei muito feliz. Acho que deve ter sido devido às nossas conversas na aula de planejamento. Eu lembro que na época você estava no estágio, né? Então você trazia muitas questões que te inquietavam. E aí, quando eu vi seu trabalho, eu falei assim, muito legal, que aí
a gente percebe que junta todo o estudo teórico, as reflexões com a atuação, e aí você traz um instrumento que é técnico, que é um procedimento administrativo, vai coletar dados quantitativos, mas com viés questionador, né? Então, e isso acho que é uma característica muito importante do profissional de meio ambiente. Tem uma atuação que é muito objetiva, até né? Esses instrumentos são válidos, e a própria relação sociedade-natureza. Sobre o trabalho, como a Maria Alice falou, o trabalho está bem escrito, sua linguagem está clara, muito bem estruturado. Acredito que o professor Diego aí te ajudou também, né, nessa organização, está muito legal. Eu anotei algumas questões aqui, Flávio, quando a gente está no presencial, a gente entrega, né, aquelas pontuações, mas eu fiz a minha anotação aqui. O que der para você anotar tranquilo, se depois você ficar com alguma dúvida, você pode me mandar mensagem que eu repito para você, tá? Ou posso te mandar por escrito também. Mas são considerações, aí depois você analisa com o seu orientador, com o seu orientador, o que é pertinente, o que não é, tá? Na página 15, eu ia só dar a sugestão que você traz a Constituição Federal para falar do licenciamento, depois da Política Nacional de Meio Ambiente, depois a Constituição Federal, que fala do direito ao meio ambiente qualificado, e aí te sugeri citar o artigo da Constituição, que é o artigo 225. Né? Toda oportunidade que a gente tiver de ratificar que essas conquistas são conquistas registradas na Constituição Federal, acho que é bem, bem válido. Sim. Na própria página... Aqui. Isso, tá. Na própria página 15 também, você coloca que será analisado os trâmites e eficácia da descentralização do licenciamento, deixa eu ver se é isso mesmo. Os trâmites para obtenção das licenças, precisamente... sim, a verificação da eficácia da descentralização do licenciamento estadual no Estado do Rio para o licenciamento municipal em Campos. É um pouco a preocupação que acho que a Maria Alice já colocou, porque são termos bem fortes, né? O próprio termo descentralização, que é algo bem complexo, muito estudado pela administração pública, pela gestão pública, e o próprio termo eficácia. Eficácia é um termo muito síntese, assim, né? E aí eu fiquei pensando de repente, uma sugestão também, de que você está analisando isso a partir de variáveis selecionadas. Sim. Porque você levantou, né? Você fez perguntas, você fez questionário e você levantou dados qualitativos. Mas eficácia, ela pode envolver outras avaliações importantes. Sim. Que no seu trabalho, né, não dá conta de aprofundar, e aí eu acho que é interessante relativizar esse termo eficácia em alguns momentos. Tá? Sua introdução. Sua introdução, achei legal, acho muito importante sempre colocar esse contexto de relação sociedade e natureza, sustentabilidade, a Política Nacional de Meio Ambiente, a importância da Constituição Federal, que você já tinha colocado também, e a Constituição Federal, ela vai dar essa visibilidade depois para o planejamento ambiental, para o zoneamento ambiental, e que vai culminar no zoneamento e no próprio instrumento do licenciamento, né? Então, eu achei mais redondinha. O que a Maria Alice falou, concordo. Esses termos mais polêmicos, é importante a gente demarcar como uma citação, desenvolvimento sustentável, baseado em que documento, em que citação, porque a gente tem toda uma discussão de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável. Do que é desenvolvimento? Que foi sendo questionado e foi amadurecendo desde lá da década de 1970. Tá? Na página, no seu objetivo geral, sim, acho que é o que eu já tinha falado antes, né, que você coloca de analisar a gestão.
Analisar a gestão também é algo bem amplo, né? E aí, de repente, você usar algum termo nesse sentido, de que você está analisando a partir dessas variáveis aí quantitativas. Esses termos, descentralização, gestão, desenvolvimento, são termos, né, bem amplos, e é importante a gente cercar. Eu estou falando de descentralização em que contexto? Eu estou falando de eficácia, mas baseado em que parâmetros? Tá? Então, depois você dá uma olhada no seu texto de novo e vem cercando, toda vez que aparecerem esses termos, cercando um pouquinho mais. Na página 28, quando você fala da caracterização, você fala de campos. Sim. Né? Que aí você cita a extensão territorial, a população de campos e o PIB. E aí você usa o termo assim, que é como é que estava lá? Desenvolvimento, índices bem elevados de desenvolvimento no texto, e na sua apresentação está desenvolvimento acentuado. É muito marcado para os especialistas que estudam o Norte Fluminense de que a gente tem uma região rica, com PIB alto, mas extremamente desigual. Então, o termo desenvolvimento, ele traz esse compromisso também na abordagem dele mais atualizada, né? De que desenvolvimento é o ambiental, é o econômico, mas é o social também. E aí, como sugestão, de repente, você colocar... lá se colocava que a extensão, a parte econômica e a população fazem muito importante, né, analisar a gestão ambiental, por conta do desenvolvimento. É tirar a palavra desenvolvimento, é por causa da importância econômica, que é um município rico, petrorrentista, por isso que ele é muito rico, principalmente, né? É um município de grande extensão territorial, que tem uma diversidade natural enorme, é um município extremamente desigual, isso tem repercussões, inclusive, socioambientais. Então, sim, ou usar o termo desenvolvimento com um cuidado relativizando que desenvolvimento é esse, entendi, ou tirar o termo de desenvolvimento, usar a importância econômica, enfim, de PIB elevado, mas diminuir a ênfase na palavra desenvolvimento, para a gente lembrar daquele cuidado que a gente tem que ter com o desenvolvimento linkado à questão do aspecto econômico sempre. Teve outra coisa aqui, Flávia, quando você fala já dos questionários, na página 32. Aí, eu acho que foi a maneira que você escreveu mesmo, que você colocou assim, ó. Deixa eu olhar aqui no texto. Foram aplicados 15 questionários de forma aleatória aos requerentes, no período de 9 às 12, que se direcionaram ao setor de licenciamento. Aí eu continuei a leitura e falei assim, mas foram quantos requerentes? Aí, na leitura, da forma que está escrita, eu interpretei assim, que eram 15 questionários para cada requerente. Aí depois, quando eu fui ver os seus gráficos, eu entendi, e o seu formulário de entrevista, eu vi que foi um questionário para 15 requerentes. Para 15 requerentes, isso. Isso, acho que é só a redação mesmo. Escrever, né? Isso. E depois, quando você fala dos analistas, você escreveu da mesma forma, que foram 8 questionários para cada analista. Aí eu fiquei também induzida por essa escrita, né? Achando que eram 8 questionários. Aí depois eu vi e falei, não, de novo, foi só a redação. E lá fica meio assim, 8 questionários para 8 analistas. Que lá, no caso, realmente são 8 analistas mesmo. Isso, foi aplicado um questionário para cada um dos 8 analistas, né? E você teve no total 8 questionários. Vou mudar aqui a forma aqui. Aí eu fiz agora algumas observações sobre as perguntas.
E aí, como eu enfatizei lá no início, achei muito legal você atuar num órgão e ter essa perspectiva de querer mensurar as demandas de quem requer e a demanda do profissional. Achei que você teve uma perspectiva muito interessante, que às vezes tem a perspectiva de um, não tem a perspectiva do outro, né? Sim. Principalmente sendo o início. Você registrou o início do processo de licenciamento ali, a percepção dessas pessoas, né? É jovem ainda ali, né? 5 anos, né? De 2021 agora, mas quando você fez a entrevista, são 5 anos de início dos licenciamentos. Então, assim, esse registro é bem legal. Depois, quando você fala em trabalhos futuros, aí eu comento mais, mas vamos lá, sobre as perguntas dos requerentes. Numa pergunta, você fala sobre quantos não receberam capacitação. E aí, 62% não receberam capacitação, né? E aí, um dos motivos que eles citam é a troca de governo. Sim. Isso é muito comum na administração pública, porque troca-se o governo, trocam-se os servidores. É por isso também que é tão importante na gestão pública ter concursos públicos, na área de meio ambiente, então, que é uma pressão política dos interesses privados, como você mesmo contextualiza, né? Dos empreendimentos, dos empreendedores. Então, assim, como até a Maria Alice falou, discutir um pouquinho mais esses resultados, tá? Que são, assim, alguns dão dados muito importantes. Uhum. Você ter 62% dos servidores ali não tendo, né, capacitação. Depois, na pergunta 4, quando você usa o termo sucesso, eu também achei um termo bem impactante, Exato. assim, e fiquei pensando, o que é sucesso, né? Esse sucesso não pode passar um pouco a ideia de alguma coisa idealizada, né? De que é, qual é esse parâmetro aí que é considerado sucesso, se não é uma coisa um pouco subjetiva. Sim. Aí não sei, para pensar. E aí, Poderia depois tá ter assim, eficiência. Poderia trocar por uma eficiência, né? o bom Sucesso, andamento do trabalho, o bom fluxo do trabalho. fluxo. A estruturação do setor, não sei, de repente você que tem mais vivência lá, você consegue encontrar um termo melhor que faça uma síntese disso tudo, né? Mas acho que sucesso é um termo muito forte, assim, um termo que pode passar algo idealizado. Aí, nessa pergunta mesmo, mas eu entendi, assim, qual era o seu objetivo aí. 63% diz que não acredita que o sucesso do setor foi por causa de... Como é que era a minha pergunta 4? Eu anotei aqui. Está ligado ao setor de fiscalização. Isso. Aí no texto, na forma que você escreveu, está escrito 63% acredita, só que no gráfico está não acredita. Depois você dá uma olhadinha nisso. Pode ser. Acho que eu esqueci de botar a palavra não. Isso, acho que é isso mesmo, mas é bem importante, porque senão fica contraditório. Mas senão fica completamente incoerente. Isso. E nessas perguntas, eu não sei se, assim, se eu, de repente, com o orientador, como é que vocês pensaram, de ser só questões objetivas mesmo. E aí eu fiquei pensando que você fez perguntas muito importantes e que se, de repente, depois de um sim, do não, se não poderia ter um porquê. Né? Você acredita que o sucesso é devido ao, né, à comunicação com outro setor? Não. Por que não? Ou porque sim? E ali colher outros elementos importantes. Uhum. Na pergunta 5, que é sobre o aplicativo do INEA, 63% analisa que não, né? Na pergunta que você faz. Se considera eficiente o aplicativo do INEA. E 63% diz que não. Só que no próprio texto você fala que boa parte dos requerentes vão com informações por causa do aplicativo do INEA.
Então, eu que não conheço o aplicativo, não conheço essa realidade, eu já estava com uma leitura de que o aplicativo estava ajudando muito. Aí a gente vem com esse resultado de que, né, as pessoas, 63% respondeu que não. E aí você chega a justificar um elemento que ele é disponível para Android, mas não é para iOS. Mas aí fiquei pensando, será que foi só esse fator? Eu falto justificar também de que muitas vezes os analistas eles discordam do enquadramento do INAE. Então, e quando eles enquadram acho que isso através aí da é bem tabela, importante. né? Mais do que eu acho que é a disponibilidade ali do sistema operacional, né? Sim. A pergunta 8, que é sobre a complementaridade dos órgãos, né? É essa? Vê aí para mim. Que eu fui anotando as perguntas por número, porque no texto você colocou número. Aí na apresentação não tinha número, eu fiquei voltando aqui. A 8 é... Peraí. Por fim, foi questionado aos analistas se eles achavam eficiente o licenciamento ambiental municipal no processo de descentralização do licenciamento estadual. Essa é a 8. Isso. Então, e aí essa questão da descentralização no texto, em alguns momentos eu fiquei um pouco preocupada de como ela está abordada. Porque, assim, analisar a descentralização é algo mais complexo. E aí, para você analisar o andamento do licenciamento do município e comparar com o órgão estadual, para falar do quanto válido foi essa descentralização, que precisaria de indicadores, de alguma métrica, de algum dado do órgão estadual, para fazer essa comparação. E aí, da maneira que aparece no texto em alguns momentos, dá essa ideia um pouco de comparação, né? Que é a eficácia dele a partir da descentralização, né? Então, colocar que a descentralização ela teve esse objetivo de trazer para os municípios essa autonomia de licenciar, o quanto isso é importante, porque traz para a gestão pública municipal gerir a realidade do seu território, né? E que você está fazendo uma análise após esse processo de descentralização. Você não está comparando necessariamente com o órgão estadual. Eu entendo que, a partir do momento que você vê um fluxo de licenciamentos pelo município, um setor se estruturando, é essa ideia, né, que empolga, né, de que, olha, está funcionando, né, foi bem sucedido, mas se no texto dessa ideia de comparação, precisaria de critérios para comparar com o órgão estadual. Então, só a questão da redação em alguns momentos. Falar da descentralização é importantíssimo. A descentralização da gestão pública no Brasil é um marco histórico na gestão das políticas públicas a partir da Constituição Federal de 1988. Isso foi para as políticas ambientais, isso passou para o município, né, a nível das políticas ambientais, da política de saúde, de educação, foi tudo um processo administrativo de descentralização. E aí isso foi se dando paulatinamente, né? Os municípios tiveram que ir se adequando, e depois o órgão estadual ia, né, delegando na medida aí da estrutura que os municípios alcançassem. Então, é importantíssimo você falar que sim, esse processo é um processo que se deu após a descentralização, que a descentralização ela pode trazer esses aspectos positivos, de dar celeridade, de dividir, desafogar o órgão estadual, mas ter cuidado quando você está fazendo uma comparação e analisando o processo de descentralização em si. Porque para analisar o processo de descentralização em si, acho que teria que ter dados mais consistentes, assim, a partir de quando, qual foi o histórico mesmo disso. Você coloca alguns elementos, mas analisar a descentralização, acho que requer mais cuidado, né?
mais elementos do próprio órgão estadual, que não é o foco necessariamente do seu trabalho. O foco é falar da gestão municipal, né? Podia Que ser se uma estrutura... comparativa de dentro mesmo apresentar para os próprios analistas, né, a evolução do tempo da quantitativa de licença nesse recorte temporal, para eles, né, respondendo através daí, não no comparativo, né, da descentralização. Sim. Ou se eles achavam válido, né, se eles acharam positivo o processo de descentralização para o próprio processo de licenciamento de empreendimentos do município, porque eu fiquei pensando assim, você tem os dados a partir de 2015, não é isso? Das licenças, os tipos de licenças. Aí eu fiquei pensando, e antes, quando era do órgão estadual? Eram menos licenças concedidas? Não era um número proporcional? Houve um aumento muito significativo ou se manteve uma média? Até para ter parâmetros também de questionar essa descentralização. Por exemplo, se tivesse um fluxo no órgão estadual e a partir da estruturação municipal isso tivesse errado, porque às vezes a secretaria não dá conta, isso pode acontecer numa gestão municipal, né? Com certeza. Acredito que não seja o caso do de Campos, pelo que você e outras pessoas já relataram e a gente acompanha. Tá? Mas, assim, usar esse termo descentralização mais como um marco temporal. Você analisou a gestão municipal no procedimento administrativo do licenciamento após esse processo de descentralização do órgão estadual. Tá bom? Obrigada, Cláudia. Nada. Deixa eu ver mais aqui. A questão 7, que é sobre a complementaridade dos órgãos. Na apresentação, você colocou que ficou metade avaliou que sim, metade que não. Na sua apresentação tem o gráfico, mas no texto não tem. Você dá uma olhadinha. Não tem. Não. Desses 50 a Aí eu fiquei 50? pensando, no texto. Será que não saiu o que eu mandei? Para mim que tem. Depois vou dar uma olhada no que eu enviei. Essa foi a versão que você me mandou. Pode ser que a versão que eu tenho enviado não tenha ainda. Não, tranquilo, só depois você dá uma olhada. Aí eu fiquei na dúvida assim, será que Flávia achou que sim, como foi meio a meio, que não precisava botar o gráfico? Mas eu achei o contrário, eu falei assim, nossa, tem uma divisão de opiniões sobre uma pergunta tão importante, né? Não, sim, exatamente, não. Realmente deve ter sido a versão para a Maria Alice também. Ficou assim? Sim, ficou sem gráfico também apontei isso aqui. Porque para mim aqui realmente deve ter sido a versão que eu enviei, que realmente é uma pergunta que quando, né, diverge a opinião, 50%, então ela tem muita importância, né? Realmente, deve ser a versão que eu enviei. Não, isso acontece e a gente está aqui para isso mesmo, né? Porque na hora da leitura, fica que a gente chama de leitura cega, né? Você vê o texto tantas vezes que você não consegue mais detectar alguns detalhes. Verdade. E esse tema da complementaridade entre os órgãos administrativos, ele é importantíssimo. Porque quando a gente está falando da gestão pública municipal, estadual, nacional, a gente está falando da gestão territorial, né? E o território tem as suas questões ambientais, que implicam nas questões econômicas, lá na Secretaria de Obras, as políticas de saúde, né? Quantos temas aí que a gente vê que tem a ver com licenciamento, com estudo de impacto de vizinhança, que tem a ver com saúde pública, né? Sim. E os órgãos têm essa dificuldade, né, de conversarem. Um momento precioso é o momento da construção do plano diretor, de buscar essa integração, mas nem sempre isso acontece, ou às vezes acontece, fica no papel. Então, só lembrar aí de você colocar o gráfico. E se der, Flávia, tiver fôlego para isso, como Maria Alice também reforçou, discutir mais um pouquinho esses resultados. Que mesmo agora você está colocando alguns elementos que você, né, foi concluindo, que você poderia ter colocado, tá? Sim.
Na sua conclusão, estou concluindo aqui. Na sua conclusão, aí só reforçar de novo com você que Maria Alice também falou do termo eficiência, e aí eu fiquei preocupada, porque na conclusão você fala de novo em eficiência, e de repente você colocar que você está analisando a partir de quê? De quantidade de licenças obtidas? Porque eficiência é além dessa quantidade de licenças, né? A eficiência, principalmente na gestão pública, entra, por exemplo, a celeridade disso, o tempo que essas pessoas passam sendo atendidas, os meios de comunicação do setor. O setor é um ambiente que as pessoas têm meios virtuais, de telefone, ou quando chegam, de repente, ter uma triagem de atendimento. Não sei nem se precisa, estou dando só exemplos mesmo, né? No site da prefeitura, se tem algo ali de fácil acesso para quem quer ter informação sobre isso. E a relação, que lá no início do trabalho, você fala da relação com a fiscalização. Aí, na sua conclusão, eu senti falta de você, então, falar da fiscalização. Ou se você acha que não foi abordado o suficiente nas suas perguntas, nos questionários, tirar a fiscalização. Eu acho que você não está indo até a fiscalização, você está falando do procedimento administrativo mesmo, que era estadual, que passou a ser municipal, dos desafios que uma prefeitura tem, da descontinuidade, de ter servidores, né? E que isso repercute, isso tem tudo a ver com a fiscalização, né? Porque essa gestão ambiental, ela é planejamento, licenciamento, fiscalização, mas você não está levantando elementos sobre a fiscalização. Tá? E quando você fala em trabalhos futuros, e aí é dando também sugestão, né? Você pegou um período, um marco aí que é bem legal, porque você pegou o início até agora, e você basicamente pegou uma gestão municipal. Então, um trabalho muito interessante seria, de repente, num recorte temporal, né, parecido, você pega outra gestão municipal, e aí o comparativo, se houve mudança no número de servidores, se houve mudança no fluxo administrativo, né, já que está falando de gestão, de eficiência, se houve mudança, se esse banco de dados foi preservado, porque se acontece na gestão pública, muda a gestão pública, o banco de dados desaparece. Né? Isso é Na verdade, aí você vai ter subsídio para fazer uma comparação, né? Estatisticamente, você vai comparar coisas equivalentes. Né? Quando a Cláudia e a Alice levantaram essa questão de a gente estar fazendo uma comparação de eficiência a nível municipal, estadual, é bem complexo realmente. A gente está comparando coisas diferentes, né? Então, isso tem uma problemática envolvida. E aí dá uma suavizada no texto quando dá a entender essa comparação, e você está fazendo um registro da administração municipal a partir de um processo de descentralização. Um registro importantíssimo, mas é um registro, não necessariamente uma comparação e nem uma análise da descentralização em si. Tá? E na cartilha? Na cartilha, eu achei legal você pensar nisso, porque um dos objetivos, quando a gente fala em sustentabilidade, desenvolvimento, é a participação popular, é a governança, são os instrumentos e a gestão se tornar acessível. Eu falo muito isso na disciplina de planejamento, né, do compromisso que os profissionais têm de sair, né, do seu cercado de conhecimento técnico e o profissional de meio ambiente tem que ter muita pedagogia para lidar com a sociedade, para lidar no atendimento, porque são questões burocráticas, mas são questões também essenciais da vida, dos recursos. E aí, então, assim, achei a ideia de pensar numa cartilha bem legal, mas acho que ela dá para ser mais desenvolvida, né? E aí, o que eu coloquei aqui? Tá, por exemplo, lá na cartilha, você fala assim, quem precisa? E aí eu fiquei pensando assim, tem uma definição lá de quem precisa, tem a ver com os empreendimentos, mas pensando na população de modo geral, num cara que vai abrir um lava-jato, de repente alguns exemplos,
né? Entendi. Exemplificar. Isso, pode ser com palavras, pode ser com imagens. Tem algumas cartilhas que eu até, quando a gente fala de plano diretor, eu mostro de que alguns municípios fizeram e que mostra lá, né, o agricultor. Então, assim, tem a realidade do campo, tem a realidade da cidade, que situações diferentes são essas que necessitam de licença, né, de que a pessoa se regularize ambientalmente. Então, colocar exemplos. Não sei se você vai ter fôlego para isso, vai querer mexer naquilo, mas são assim, uma contribuição do que eu acho que uma cartilha pode ser mais enriquecida. Sim, Ilustração. Você pode ter uma Essa outra ideia de. cartilha também. Pode ter uma Hã? outra cartilha. Você pode ter uma outra cartilha, né? Complementar. Você pode ter a Sim, cartilha como trabalhos futuros também. Pode ser sim. uma outra fruto de uma outra pesquisa. Aí eu senti falta, por exemplo, da pergunta assim: onde licencio a minha atividade? Né? Aí ou você colocou essa pergunta, não é isso? Coloquei. Isso, você colocou. Aí, aí você coloca os órgãos, o IBAMA, o INEA e a secretaria. Só que Sim. como uma cartilha, né, acho que de repente tinha que ter um endereço eletrônico desses órgãos, desses endereço eletrônico, o endereço físico, se tem algum telefone de atendimento. E também, Flávia, é isso. E uma coisa que me chamou a atenção foi que você usa a figurinha do martelo de um juiz na cartilha. E aí aquilo me chamou a atenção. E aí eu fui verificar, me certificar, né? O licenciamento ele não é um instrumento jurídico, né? Ele não é um instrumento jurisdicional, ele é um procedimento administrativo que vem dos órgãos competentes de meio ambiente, né? Ele não vem da justiça. Sim. E aí tem duas coisas. Então, eu acho que aquela figura do martelo, ela vincula isso a algo mais jurídico, e sendo uma coisa de comunicação com a população, pode passar uma ideia também de burocratização, né? Ou de algo que as pessoas, assim, de um modo geral, eu percebo que as pessoas acham que aquela palavra, aquela pergunta que você faz, né? Se eu não licenciar, eu estou fazendo, né, cometendo um crime ambiental. E esse crime ambiental pode estar acontecendo, e aí o profissional de meio ambiente vai atuar, inclusive, orientando como essa pessoa se adequar. Não necessariamente ela vai ser presa com multas altíssimas, principalmente o pequeno, quando ele vai se regularizar, ele né, tem esse temor. Então, eu falei assim, essa figurinha aí do martelo do juiz, acho que poderia ser outra figura. De repente, a figura do engenheiro ambiental, do engenheiro lá de prancheta, recebendo a pessoa né, de maneira assim, bem simpática no órgão, seja Tá no meio IBAMA, assustadora, seja no né? INEA, seja na prefeitura. Hã? Tá meio assustador esse martelo. De repente colocar um personagem lá, né, um profissional de meio ambiente bem simpático, para desmistificar essa coisa também, que é algo muito burocrático, sisudo, fechado, que as pessoas vão ser bem recebidas, vão ser orientadas. Aquela coisa que eu vejo muitos profissionais fazendo, né, que quando atuam num órgão, se sentem muito gratificados quando alguém se adequa, né, à regularização toda, que muitas vezes aquela pessoa que estava fazendo algo errado, ela até agradece, que ela nem sabia que estava fazendo algo, né, algo irregular. Então, de repente, colocar uma coisinha mais... Nada contra os juízes, mas quando vincula o licenciamento a uma coisa mais jurídica, assim, mais assertiva, né, de repente, acho que uma figura de mais... Estamos aqui para informar, para ajudar, né, para fazer o trâmite que tem que fazer, mas de maneira tranquila, né? É isso, desculpa se eu me alonguei. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. É um trabalho, assim, que... com essas devidas questões aí que podem ser acertadas, mas eu fiquei pensando, assim, é um trabalho que é o que a gente busca, assim, quando vê o estudante se formando, né, Diego? Que no trabalho você está falando de uma questão que é técnica, você pode estar trabalhando daqui a pouco como requerente ou como analista, e também dá gancho, seu trabalho dá gancho para vários aprofundamentos acadêmicos, seja da parte da gestão, da legislação, do próprio procedimento administrativo mesmo, né, das licenças dentro de uma prefeitura.
E aí, de acordo com a sua vivência também no estágio, que por isso que o estágio também é muito importante. Bom, obrigada pelo convite mais uma vez. Uma instrução que a gente costuma passar para eles é aproveitar muito essa questão do estágio, muito essa questão dos projetos, né? Porque a partir disso aí, normalmente você consegue extrair uma boa pesquisa, né? Ter conhecimento para fazer uma boa pesquisa. No estágio, então, você está com a mão na massa, né? Você está na prática ali, vivenciando a prática. É realmente um compilado muito interessante que acaba saindo, né? Eu também gostei bastante da pesquisa, achei que ficou leve também a leitura, tem ponderamentos, acho que todos os ponderamentos que a Maria Alice e a Cláudia fizeram são bem coerentes, né? Achei também que a gente poderia ter discutido um pouco mais, então, o momento da gente fazer essa discussão complementar, na verdade, né? Quando a gente fala em discutir mais, é complementar alguns parágrafos. E outras ponderações eu acho que foram bem cirúrgicas mesmo. Ali, trocar, né? Fazer as alterações, tomar cuidado realmente com determinadas palavras, né? Porque acaba pesando, também eu uso esse termo que a Cláudia usou, que em muitas situações acaba pesando muito o texto e acaba distorcendo até o texto, né? Deixando ele muito muito pesado realmente. Você lê e tem uma perspectiva e na verdade não é o que a gente quis dizer. Mas a apresentação foi excelente, eu acho que o trabalho em si está muito bom. A escrita muito bacana, né? Seu empenho, a gente sabe aí da sua correria, mas se empenhou bastante, fez aí, entregou para a gente uma boa pesquisa e, como a Cláudia falou, acho que a gente tem espaço aí para trabalhar em várias frentes depois desse seu trabalho. Obrigado. Queria agradecer a Cláudia, primeiramente, também, e dizer que as aulas dela são muito perto, assim, do que a gente vive, né, do técnico. Realmente, assim, me auxiliou muito, tanto no estágio como agora de escrever o trabalho. Então, muito obrigada pelos pontos que você levantou. Realmente, eu acho que eu intensifiquei um pouco alguns termos que são perigosos de falar, então vou alterar, quero agradecer. Essa também, Diego, assim, sem dúvidas, me auxiliou no trabalho do começo ao fim, por completo, sempre me incentivou, sempre desde o TCC1, a trabalhar numa área que eu tivesse campo, que eu vivesse, que eu ia saber, né, realmente, assim, melhor me expressar. Então, agradeço muito, como eu agradeci a Maria Alice também, e eu vou fazer as alterações necessárias.